Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Humanas Resiste. Estamos essa semana trazendo um tema para pensarmos um pouco da nossa atualidade, as manifestações pró-fascistas, contra os fascistas, e justamente para pensarmos na atualidade de tais discussões sobre a existência ou não do fascismo, e também por ser um movimento não só nacional, mas assim, de âmbito internacional, a respeito de práticas atreladas ao fascismo lá do século XX, advindo da Primeira Guerra Mundial, com a organização de Benedito Mussolini, enfim. São questões importantíssimas para pensarmos na atualidade, justamente porque historicamente nós temos alguns avanços, outros retrocessos em relação às organizações das nossas sociedades como um todo. E, de certa forma, temos que ficar atentos a tais movimentos. Movimentos de avanços e retrocessos em relação às políticas sociais. Nesse momento tão conturbado para a política internacional, para os movimentos sociais e para o que se chama aos quatro ventos de o novo conservadorismo, a extrema-direita, a extrema-esquerda, relações, por exemplo, com a vinda ou não de uma vertente revolucionária que vá solucionar essas questões, nós temos então que pensar, por exemplo, em coisas mais simples, em coisas mais básicas. A origem do fascismo, como que ele está relacionado então, por exemplo, com esses movimentos da extrema direita, né? Esse espectro conservador da extrema direita. Portanto, o vídeo dessa semana vai trazer elementos para que possamos pensar definitivamente, de uma vez por todas, a respeito do que é o fascismo e como ele está sendo reproduzido por determinados simbologismos, por determinados grupos que são, entre aspas, a favor da pátria, da família, da democracia. Nós vamos perceber isso hoje. Mas antes nós temos que pensar, o que é o fascismo? Quais as suas características e o que ele representa? Bom, historicamente, o fascismo ele pode ser considerado, inclusive algumas análises históricas salientam dessa forma, que ele pode ser considerado como uma expressão radical de uma direita conservadora. Isso não significa dizer, por exemplo, que toda direita ela é conservadora. Tema ao qual não nos deteremos nesse momento, justamente porque daria mais um vídeo aí em relação ao que é uma direita conservadora e o que é uma direita liberal, por exemplo, o que é uma extrema direita, o que é uma direita liberal, enfim, esse não é o objetivo. É só para salientar que nós não podemos, às vezes, generalizar certos conceitos. Nós temos que ter bem claro para que não se entre em confusões teóricas e também tratando da questão da honestidade intelectual. Eu não posso associar, então, a extrema direita, essa direita fascista, com uma direita liberal. Ok? Primeiro ponto. No entanto, o fascismo é um tema que ele vai gerar alguns desconfortos e várias problematizações a respeito de sua complexidade, uma vez que ele vai se adaptando aos diferentes discursos, aos movimentos de determinados grupos sociais. Por isso, tamanha complexidade em relacioná-lo com essa extrema direita, com essa direita conservadora e tal. Mas, para percebermos, de fato, essa estrutura fascista se organizando, como que ela age em determinados grupos, em determinadas sociedades, é importante também termos em mente que alguns valores dentro dessa perspectiva fascista, eles vão permanecer. Então, valores como pátria, família, a figura de um líder único, né? A criação de um mito
por exemplo, traz aí um elemento fascista, valores religiosos que em sua maioria são deturpados ali, então trazem também alguns elementos fascistas, porque são, vamos pensar, eu vou usar um termo agora, que não é um termo apropriado, mas é o que acaba traduzindo melhor essa reflexão. Populismo também é um termo complexo para se utilizar nessa questão, mas vamos tentar definir, grosso modo, que essas práticas meio que populistas trazem então a noção de que esse discurso ele vai se adaptando, ele vai ganhando novas fileiras dentro da sociedade e que na verdade eram fileiras que acabam, são grupos, agentes sociais que acabam se encantando facilmente pelo discurso fascista, pensando o discurso fascista enquanto uma instituição populista, lembrando do conceito de populismo, que é meio complicado também para esse momento, mas enfim, vamos utilizar. Bom, então nós vamos ter várias expressões desse fascismo ao redor do mundo. Isso eu estou falando lá do século XX, a partir do seu surgimento. O propriamente dito fascismo de Benedito Mussolini, que se estrutura ali entre o período da Primeira Guerra Mundial e vai se consolidar em 1922 com a tomada do poder na Itália. Nós temos a expressão do fascismo também na figura do hitlerismo, do salazarismo, também do franquismo, e no Brasil nós vamos ter o integralismo, que vai trazer alguns elementos do fascismo para as disputas sociais e políticas, certo? Então vamos para as características. Primeiro ponto, eu preciso pensar, o fascismo ele tem uma dimensão partidária, pensando na política partidária, o unipartidarismo, ou seja, não pode-se ter discussões em relação ao processo político, ao processo democrático e também a valorização de uma ideia uníssona. Essa é a primeira característica. Segunda característica, nós temos que pensar na figura do líder. Então, o fascismo, ele meio que cria um mito em relação ao líder. Seja um mito que de fato tem alguma representação com feitos desse sujeito, desse líder, ou simplesmente cria-se uma ideia ali que ele tem alguma representatividade, ele tem alguma devida importância. Então cria-se um mito, o mito do Messias Salvador. O Messias Salvador. Prestem atenção muito nisso, então, que são os elementos básicos das práticas fascistas. Outro elemento básico, simples, é o fim das liberdades individuais. Então, os fascistas, na sua concepção, lá no século XX, a partir do Benedito Mussolini, eles odiavam os liberais, como também odiavam os comunistas, socialistas, que é um outro elemento. E aí cai por terra, por exemplo, aquelas discussões, aquelas falácias comentadas nas redes sociais, pelas fake news e tal, que o nazismo e o fascismo... Eu estou dando risada porque é um absurdo, para um historiador é um absurdo, que o nazismo e o fascismo eram movimentos de esquerda, porque o Benedito Mussolini, em algum momento da sua trajetória política, ele comungava ali elementos dentro de um partido que era socialista. O Hitler também teve a mesma trajetória e por isso os dois fariam parte então de movimentos de esquerda. Assim, não dá para confundirmos algumas questões. Eu preciso entender então a trajetória, a biografia, a trajetória política desses sujeitos, para então não sair falando besteiras por aí. Então, o fascismo tinha por objetivo eliminar então essas liberdades individuais,
tanto o liberalismo como a democracia e também o socialismo e o comunismo. Tá? O fascismo e o nazismo não era... você já tá abismado, né? Oh, meu Deus! Né? Não eram movimentos socialistas, não eram movimentos de esquerda. Bom, o último elemento para pensarmos é o seguinte: os valores tradicionais em detrimento aos valores ditos modernos. A prática fascista era justamente tentar, então, valorizar a pátria, o patriotismo, a família, o militarismo, como instituições que tinham uma vanguarda social. Então o fascismo preza essa ideia da vanguarda, essa ideia de um movimento que valoriza a sociedade como... eles consideram como se fosse a essência da sociedade, o que não é, porque nós entendemos, né, nós historiadores entendemos que a sociedade ela é dinâmica, a sociedade ela faz parte de uma construção política, intelectual, econômica, cultural. Então, as sociedades são dinâmicas. Eu não tenho o mesmo valor, o significado de família para nós, na atualidade, não é o mesmo significado que se tinha lá no século XVIII, XVII, XIV, XV, né? E como não é também o significado para outros grupos, para outros lugares do mundo. Tá? Mas o fascismo insiste em dizer que é necessário construir uma sociedade solidificada nos valores tradicionais dessa sociedade. Vou ficando por aqui, tem mais curiosidades para pensarmos no fascismo, desde a sua origem, que eu acabei de exemplificar, trazendo alguns elementos desse fascismo, até algumas análises mais atuais, porque toda análise histórica, ela traz em si rupturas e permanências. E nós, na atualidade, estamos preocupadíssimos com algumas permanências que deveriam ter sido até banidas do pensamento humano. Eu não estou falando de posições políticas, posições sociais, eu estou falando de valores humanos. Certo? Até o próximo vídeo, semana que vem tem mais e Humanas Resiste. Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para a conversa da semana. Animados para falar hoje mal do Bolsonaro. Muito animador. Não que nos falte assunto para falar sobre isso, não é? Mas hoje nós estamos falando sobre as diversas facetas que o fascismo tomou no mundo desde sua criação. E cabe a mim hoje falar sobre o bolsonarismo, sobre essa corrente que surgiu para combater o petismo no Brasil, né? Então, tínhamos lá, por volta de 2014, o petismo, e surgiu um movimento totalmente anti-PT, que era o bolsonarismo, que ficou classificado depois como bolsonarismo. Se faz muito importante aqui entender quem é representante deste movimento, né? O representante máximo. Jair Messias Bolsonaro, deputado há quase 30 anos, capitão da reserva do Exército, que foi laudado pela mesma instituição como incapaz de coordenar uma tropa de 30 soldados. E considerado por Costa e Silva, um dos generais da ditadura militar, como um perigo para a nação, né? Costa e Silva teve escrita memórias, um livro de memórias, por um jornalista
e ele é perguntado sobre o atentado, a intenção de atentado, cuja autoria teria sido de Jair Messias Bolsonaro, e Costa e Silva diz que o Messias era um risco para a nação. Na ocasião, por que ele foi colocado na reserva e não exonerado do exército? Faz-se necessário esclarecer também. Porque ele, na malandragem, já ligado à milícia no Rio de Janeiro, nascente, foi candidato a vereador e como ele foi eleito ao legislativo no Rio de Janeiro, ele se afasta do exército e vai para a reserva automaticamente. Dali a sua carreira cresce, né? No ostracismo. Nunca apresentou um único projeto de lei que favorecesse os militares do exército, policiais civis ou militares do estado do Rio de Janeiro ou do Brasil, federais ou de qualquer instância. Teve funcionários fantasmas, isso já está mais do que dito e redito por pessoas como Ciro Gomes, que fazia gabinete vizinho ao dele, entre outras. Então é um homem, sim, envolvido com corrupção desde sempre e com a milícia desde sempre. Mas o que isso tem a ver com fascismo, né? Bolsonaro é cercado de uma caterva, uma verdadeira caterva. Essa caterva, ela é composta de militares da reserva, saudosistas de um movimento de 21 anos de ditadura militar no Brasil, que não deu certo, e que foi considerado por muitos dos militares daquela ocasião como um erro, inclusive por alguns generais como uma arrumação de casa que ninguém passa 21 anos reformando ou arrumando uma casa. Há 2 semanas nasceu um movimento no Brasil chamado Estamos Juntos, Basta e Somos 70%. Este movimento é um movimento de direita, de esquerda, de centro-esquerda, que é contra ao que o Bolsonaro está fazendo no Brasil. Porque o que ele intenta fazer é enfrentar todas as esferas de poder, que é uma característica do fascismo, esvaziar o legislativo, esvaziar o judiciário e fortalecer o executivo na persona dele. Certo? E esse movimento, ele está crescendo semana a semana, se articulando nas redes sociais. E hoje, na Folha de São Paulo, 4 de junho de 2020, o Bolsonaro chamou esse grupo de antifascistas, de marginais e terroristas. Para ele, esse grupo começou com antifas em campo. O motivo, no entender dele, é político. Daqueles protestos nos Estados Unidos, ou seja, são marginais terroristas, estão ameaçando domingo fazer movimentos, em especial aqui no Distrito Federal. Fazer movimentos no Distrito Federal, em Brasília, no domingo, em plena pandemia, onde ele sai dando a mão para todo mundo, pode. Fazer movimentos em prol da democracia e da manutenção dos 3 poderes, não pode. É marginalidade. E aí ele continua dizendo que para ele a polícia agirá neste tipo de movimento
de maneira bastante agressiva. Bastante agressiva. Porque não é do interesse dele. Esse movimento não é de interesse dele, né? Nós temos aí autores bastante interessantes falando a respeito do que seria Bolsonaro. Bolsonaro, na minha restrita opinião, ele não é fascista porque ele não sabe o que é fascismo. Ele não tem inteligência para isso. Mas a caterva que o cerca tem. Ele é de extrema direita, essa caterva é de extrema direita. Diferente de Temer, que era um revolucionário, Bolsonaro é um contra-revolucionário, né? Que é qualitativamente muito mais perigoso, muito mais destrutivo e muito mais inimigo da democracia. Ele vai anulando aos poucos com seus atos todas as instituições do regime democrático liberal, em que há pesos e contrapesos. E para fascistas é assim que funciona. Eu preciso tirar do meu caminho qualquer tipo de fiscalização que aconteça, seja do Congresso Nacional, seja a limitação do Supremo Tribunal Federal, e eu vou anulando as outras instituições que são subalternas ao Congresso e que são subalternas ao Supremo Tribunal. Dessa maneira, o fascismo é a contra-revolução. O fascismo não é só a reação, né? E essa é uma afirmação do Valério Arcari, professor da Unicamp. É uma afirmação do professor Valério Arcari, que nos leva a pensar e nos leva a temer pelo futuro do Brasil, porque são exatamente esses passos que Jair Bolsonaro tem tomado, minuto a minuto, como um ratinho, comandado por essa caterva que o cerca. Sozinho, ele não tem capacidade para fazer nada disso. Um abraço a todos e um bom combate pela democracia, pois sem ela, nada somos. Então, gente, esse vídeo, como vocês podem ver, é um pouco diferente dos outros devido à necessidade que a gente teve de falar algo para vocês. Então, como você já viu com o Juliano e com a Natália, explicando um pouco sobre o que é fascismo e as características do atual governo, eu vou explicar o que é de fato ser antifascista, porque vimos várias pessoas falando, fazendo aí artes de formas diferentes, com várias coisas dizendo fulano antifascista, não sei o que é antifascismo e etc. E é importante a gente saber aquilo que a gente fala, né? Porque se a gente está se apropriando de um significado, significa que a gente sabe o que ele significa. E não só sabe como se identifica, ou pelo menos a gente considera aquele significado algo para você, ele tem um significado para você. Então, ser antifascista é muito maior do que ser anti-Bolsonaro. A Bruna vai explicar um pouco sobre isso. Nós podemos ser contra um governo e não necessariamente ter um projeto de sociedade antifascista. E isso, inclusive, está acontecendo muito, porque como o governo extrapolou algumas coisas, tem muita gente sendo contra o governo, mas não necessariamente sendo antifascista. Então é importante vocês saberem um pouco a diferença. Vou explicar agora. Bom, a primeira coisa que você precisa saber, a luta antifascista, ela é uma praxis. Então não é só uma identidade que você abraça e coloca, sou antifascista. Não, ela tem uma prática também, tá? Ela é um projeto novo de sociedade que é, portanto, anticapitalista. Sim, a gente está falando contra o sistema que a gente tem. É antirracista. Então não dá para você ser antifascista e ser racista, tá? São coisas que não combinam. E ela é anti qualquer forma de opressão e exploração. Então, como vocês puderam ver, são características muito mais amplas do que dizer assim, abaixo Bolsonaro. Claro, o Bolsonaro é um governo que precisa ser impedido.
É um governo que não está ajudando a gente em nada e numa situação de pandemia ele está deixando as coisas mais graves. Mas será que é só tirar ele? Será que a gente não vai continuar numa mesma sociedade injusta, desigual, em que trabalhadores que têm que ficar em casa para poupar toda a sua vida por conta de uma pandemia que está aí fora, mas não consegue porque senão não tem comida? Essa é uma sociedade justa? Então, se a gente quer uma sociedade de fato justa, precisamos ampliar essa luta. E aí, não é só um governo, é uma mudança social, é uma transformação radical da sociedade. Então agora a Bruna explica um pouco essa diferença, ok? Obrigada por estarem aqui. Não se esqueçam de ir lá no nosso canal, se inscrever, compartilhar, divulgar. Enfim, a gente vai se falando nos próximos vídeos também. Oi, pessoal! E para fechar aqui o nosso debate, a nossa discussão sobre essa questão do fascismo, eu venho dizer para vocês sobre o que é ser antifascista e o que é ser anti-Bolsonaro. São duas coisas diferentes. A Lenina já nos explicou o que é o antifascismo, mas ser anti-Bolsonaro não significa automaticamente que você é antifascista. Até porque você pode estar dentro de espectros de política que estão muito mais enviesados ao liberalismo e ao que nós chamamos de direita, né? A uma política de apoio e conservação do capitalismo, do que a esquerda, que são as políticas contrárias ao sistema econômico que nós vivemos. O antifascismo é um comportamento político, ele está dotado de um espectro político e significados profundos. O seu símbolo, né, que é aquele círculo com as duas bandeiras, a preta e a vermelha, movendo-se para a esquerda, tem significado. A bandeira preta significa o movimento anarquista e a bandeira vermelha é o movimento comunista. Então, a ideia de ser antifascista está coroada de uma perspectiva que não aceita a continuidade desta sociedade como ela está. Nós, antifascistas, acreditamos que só haverá rompimento total com o fascismo se nós tivermos uma transformação geral da sociedade que a gente vive. Em outras palavras, não vivermos mais dentro do capitalismo. Enquanto estivermos dentro do sistema capitalista, estaremos assombrados pelos espectros do fascismo, que está na perspectiva da conservação do capitalismo, criando, né, gerando um caminho aí para um ultracapitalismo, para uma posição de extrema direita. Só que tem muita gente que é anti-Bolsonaro que não é fora do espectro da direita, é só de alas da direita menos extremistas. Os liberais, por exemplo. Quando esses liberais vão aí às ruas pedir o fim, né, do mandato do Bolsonaro, o impeachment do Bolsonaro, na realidade o que eles querem é tirar esse governo que tem algumas pautas cuja moralidade é exacerbada e dar a elas um caráter um pouquinho mais progressista, né? E aí tá a ilusão do liberalismo. Os liberais, teoricamente, são sujeitos que acreditam na plena liberdade individual das escolhas. Então não são sujeitos, teoricamente, né, homofóbicos, não são sujeitos, teoricamente, machistas, racistas, né? Os liberais só teriam aí, e frise-se bem, né, teoricamente, uma perspectiva de pensamento de outro funcionamento econômico. Mas, de qualquer maneira, há pautas que na boca dos liberais são realmente mais amenas. Tanto que a gente tem movimentos identitários liberais, né? Agora, o movimento fascista é um movimento extremamente moralista. Quando a gente vê a influência tão intensa da religião dentro desse governo, ou a pauta dos costumes, se falar tanto a questão de gênero, se falar tanto a questão de cidadão de bem, isso tem a ver com um espectro do fascismo que tá no comportamento e no discurso do governo atual. Então, muitos dos antibolsonaristas, na realidade, não querem mudar essa política econômica que a gente tem de extrema desigualdade, que não pensa em distribuir a riqueza, que não pensa em distribuir o território, que não pensa em política social, que acredita que o SUS tem que acabar. Não.
Não, essas pessoas liberais, elas continuam com algumas pautas tais como essa, sobre não distribuição de riqueza, não ter setor público, privatização de tudo. No entanto, se diferem do bolsonarismo porque não são conservadoras aí nos seus costumes, não tem essa moralidade exacerbada que é típica do fascismo. A gente precisa então fazer essa distinção para entender. Todos nós, antifascistas ou não, somos antibolsonaristas. É um fato. Estamos aqui vivendo num momento antibolsonarista. Só que nós, antifascistas, a gente que entende a bandeira antifa profundamente, nós, mais do que querermos que o Bolsonaro caia do poder, queremos que nós sejamos capazes de criar uma nova sociedade com um novo modo de produção, onde a justiça social, a equidade social seja de fato válida. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, então, que você pode ser antibolsonarista, mas acreditar no capitalismo, e que se você é antifascista, não tem como você defender o sistema capitalista ainda, que são perspectivas diferentes e que agora há uma disputa de narrativas. Quem é que vai assumir o barco depois que a gente findar esse processo que nós estamos passando? Se nós tivermos, mesmo que de uma maneira mais branda, mesmo que não com um discurso tão fascista, sujeitos que continuem a dar possibilidade e vazão às políticas liberais, a desigualdade, o desemprego, a injustiça social, a ausência de saúde e tantas outras questões continuarão se agravando e o empobrecimento do país seguirá o rumo que já está seguindo há algum tempo. Entendem? É isso. Valeu por nos assistir. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, que é super importante pra gente. E, por favor, mostrem esse vídeo pros seus amigos que não estão entendendo o que tá acontecendo. Se a gente não se armar de conhecimento agora, não tem como a gente transpor essa situação que a gente tá vivendo. Valeu, galera!